A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado, porque isso não é só mais um canal. A porta é estreita. Keila, obrigado por sua presença aqui no portaestreita.com. E eu quero começar perguntando, como foi a Keila criança? Bom, eu fui uma criança privilegiada, nasci numa família cristã. Já tinha uma irmã mais velha e eu nasci 1 ano e meio depois dela. E eu recebi muita instrução desde pequena, então eu sou abençoada por isso, porque nasci numa família cristã e sempre fui muito instruída em relação às coisas de Deus. Então a verdade de Deus entrou muito cedo. Então, por isso mesmo acredito na evangelização das crianças, porque é experiência própria. Eu me converti realmente quando era criança. Se não fosse isso, eu não sei o que seria da minha vida, porque eu já era uma criança um pouquinho levada. Você aprontou, é? Aprontava. Mas, como eu recebi Jesus muito cedo, tive consciência de pecado muito cedo, eu já tinha condições de me arrepender, de confessar, né? De sentir tristeza pelo pecado. Eu fui uma criança já muito consciente por instrução, por receber isso dos meus pais e das pessoas em volta, líderes, professores. Então a minha infância foi essa, uma criança cheia de vontades. Eu tentei ser mimada pelos meus pais. As minhas 2 irmãs não são assim, elas são mais independentes. Eu sou um pouquinho independente, eu sou um pouquinho assim, tentei que eles me mimassem, eles não me mimaram, não me deram tudo que eu queria. Isso foi fundamental. Então eu considero assim, que eu fui uma criança muito bem educada, muito bem instruída e feliz, alegre, dentro da igreja, sentindo prazer nas coisas de Deus. Que bom. Você teve uma influência familiar, então, forte na sua vida, né? Fundamental. E as influências externas, fora da família? Em tudo. Eu queria saber desenho, filme, pessoas até, amigos. O que você teve aí de influência e até de referência? Fora da igreja eu não tive muita referência. Isso é até interessante porque, assim, dentro do ambiente cristão, foi me oferecido tudo de muita qualidade. Eu participei de muitos acampamentos excelentes de criança, participava de temporada de férias de 1 mês, né? Eu, criança, participando daquilo, com coisas de muita excelência, peças teatrais oferecidas para criança. Então, aquilo me atraía muito. O acampamento tinha festa no mês de julho, os acampamentos sempre em janeiro e em julho. No mês de julho tinha aquela festa caipira. Então, quando tinha na escola, aquilo não me fazia falta. Eu achava até inferior ao que eu participava nos acampamentos. Então, é até importante que a igreja, que os cristãos façam coisas excelentes mesmo para poder, né, ganhar as crianças, os adolescentes. Então, a minha influência sempre foi, os meus referenciais sempre foram cristãos, pessoas cristãs. Tudo bem. Você disse que trabalha na instituição chamada PEC, que é a maior do mundo voltada para os infantis, né, para as crianças. Como começou esse trabalho seu, não só na PEC, até antes, se você trabalhou e começou a ter contato com as crianças? Como começou isso aí, esse interesse? Então, tem algumas coisas que influenciaram para que eu trabalhasse com isso. Até hoje eu vou trabalhar com criança o resto da minha vida, pretendo. Primeiro foi a influência familiar. Eu recebi isso quando era criança, então quer dizer, eu acredito na conversão de uma criança por experiência própria. E a gente acreditar em algo é muito importante, né? Eu acredito nisso, eu acredito que a criança pode se converter. Independente da idade? Independente da idade. Eu acredito na salvação em Jesus, eu acredito que uma criança... Então isso é muito forte para mim, é uma verdade. Por isso que é muito importante aquilo que você acredita, né? E quando você acredita na verdade, isso é libertador. A Bíblia mesmo diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Para mim isso é uma verdade, que as crianças podem crer, né? Então, eu recebi isso quando era criança, então isso para mim passou a ser verdade. E depois eu tive contato com líderes, com pastores, com teólogos que mostravam na Bíblia, que trabalhavam com criança. Então, aquela verdade que já estava no meu íntimo, passou a ser provado biblicamente, né? Que a criança, ela é crédula, ela acredita, então ela vai acreditar naquilo que você disser. Se alguém contar a verdade para ela, ela vai acreditar na verdade, isso salva uma pessoa. Então, tem muita gente no mundo que cria coisas para criança, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa,
E as crianças acreditam nisso. Né? Então eu queria saber onde que estão as pessoas que vão contar a verdade para a criança e ela vai acreditar. Né? E acreditar nessa verdade salva. Então eu comecei a conhecer pessoas que faziam isso, aí meus referenciais são cristãos, né? São teólogos, pessoas inteligentíssimas que poderiam ser qualquer coisa no mundo, mas largaram tudo no mundo para viver para isso, para dar vida para isso, para alcançar crianças. E o meu contato então com a PEC foi através dos meus pais, porque meu pai é pastor, quando eu nasci ele era pastor de igreja, e quando eu tinha mais ou menos 12 anos, ele também deixou o ministério pastoral na igreja para servir integralmente no Ministério com Criança através da PEC. Então, com 12 anos, os meus pais entraram nessa missão, eles foram fazendo cursos dentro da missão, e eu sempre gostei muito de aprender. Então, enquanto os meus pais estavam no curso, eu não estava lá fora brincando, eu estava sentada ali escutando. Eu sempre gostei de aprender, por isso que eu acho que Deus me fez uma professora. Então, desde os 12 anos, eu comecei a fazer aqueles cursos por tabela. Keila, você tem a oportunidade de visitar muitas igrejas. O Ministério Infantil é uma prioridade nessas igrejas? Não. Posso dizer que na grande maioria não. O Ministério Infantil ele passa por problemas sérios. Porque assim, eu acredito que o combustível para um ministério com crianças dar certo é realmente uma visão bíblica da coisa, um amor a Deus acima do amor pela criança. E isso ainda é pouco divulgado, você não ouve falar da necessidade das crianças serem alcançadas do púlpito, não é assunto dos crentes na porta da igreja, na cantina, ninguém fala sobre isso. Então, na verdade, o ministério ficou reservado para aquelas pessoas que gostam de criança. Então, a igreja, hoje o que eu sinto é que a igreja está separada entre os que gostam de criança e os que não gostam de criança. Então, os que gostam de criança, os que toleram, aqueles que são mais pacientes, ficam com as crianças, enquanto aqueles que não gostam, não toleram, estão prestando culto a Deus. Só que isso é muito raso para um ministério realmente ser eficiente com as crianças, porque não se trata de gostar ou não gostar de criança, porque se trata de uma visão de Deus, uma coisa totalmente espiritual aí que eu entrei na coisa, porque o meu ministério não está baseado no meu simples gostar de criança. Porque o meu gostar de criança, ele é limitado. Eu não amo as crianças, assim, sabe? Tem dia que eu gosto, tem dia que eu não estou gostando de criança, que eu não estou afim, que eu não tenho paciência também. Entendi. Algumas pessoas que veem o meu trabalho com criança, por exemplo, me parabenizam. Ah, legal você lá com as crianças, você está lá sempre, está trabalhando com elas. Eu queria trabalhar com as crianças, mas eu não tenho paciência. E eu já ouvi várias vezes isso, as pessoas querendo trabalhar com as crianças, mas não abraçam a causa porque não tem muita paciência. E aí até que eu percebi isso e respondi uma vez, né? Eu também não tenho paciência, respondi para uma pessoa. E a pessoa me respondeu, não, você tem paciência sim, você está lá todo domingo, você canta, você ensina, você pega as coisas, você tem paciência, eu vejo sua paciência com as crianças. E eu respondi, eu não tenho paciência com as crianças. A paciência, quem tem paciência com as crianças é Deus. Então a paciência que você está vendo é a paciência de Deus, ele usa o instrumento que está lá. Quais são os outros desafios, então, de um ministério infantil nas igrejas? Adriano, uma das coisas que atrapalha também a criança ser alcançada como ela deveria é o nosso egoísmo, é o que está no ser humano, né? Então, qualquer coisa que exija doação, sacrifício, isso em todos os segmentos, todos os ministérios. Mas o Ministério com Crianças ele é mais importante do que a gente imagina ser, por quê? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de gerações, né? A Bíblia vai mostrar a história de Deus com o ser humano e um Deus que as épocas passaram, as pessoas passaram, tudo mudou e Deus continua escrevendo a sua história de relação com a humanidade. Então, a nossa vida ela é muito passageira, ela passa muito rápido. A Bíblia mesmo diz isso, é como um vapor, é como uma onda. E a gente vive muito como se a gente fosse viver aqui para sempre e como se nós fôssemos o centro das atenções. A gente faz muito a coisa para nós mesmos, né? E a verdade não é essa, a gente vai passar rápido, daqui a pouco eu não estou mais aqui, você também não, mas a história de Deus continua.
E enquanto tiver gente nascendo, criança existindo, é porque Deus está escrevendo a história dele ainda. E Deus não deixou escondido de que ele se preocupa com a próxima geração e ele põe a responsabilidade do alcance da futura geração na geração atual. Então existe uma doação, um sacrifício que é muito difícil. Então o nosso egoísmo também atrapalha a futura geração ser alcançada. É muito difícil trabalhar a criança, envolve um trabalho. Você diz no sentido até de planejamento. A criança não chega dependendo da idade, ela depende do responsável, né? Depende de vários fatores. Vamos nos reunir. Não tem isso com criança, né? Elas não vão fazer o congresso delas, Isso. o acampamento delas, Entendi. Elas não vão chamar o preletor delas, tem que ter alguém que faça. Entendi. Né? E o Ministério com Criança, ele não é só o pregar o evangelho, envolve o cuidado também. A criança vai levantar a mão, vai te pedir para ir no banheiro, né? Então é desgastante demais. Mas também para fazer um culto com crianças, por exemplo, é mais difícil do que um culto com adulto. Uma aula para criança é mais difícil que uma aula para adulto, né? Porque primeiro que você tem que se preparar igual como se você fosse falar para adulto. Você tem que ter um conhecimento bíblico, você vai pregar para criança, quanto mais você souber daquele texto, enriquecer, até para você montar um cenário, para você buscar recursos. Então você tem que conhecer profundamente a história bíblica, não só daquela lida, mas conhecer. Então dá um trabalho para montar uma aula para criança. Só que se for um grupo de adultos, você vai chegar na sala, os adultos estão sentados, te esperando, né? E eles ficam sentados te ouvindo, mesmo se eles não estiverem gostando, eles vão ficar lá prestando atenção e vão embora só quando terminar. Alguns adultos não fazem isso, a maioria. Mas a criança, não, todas elas vão te dar 5 segundos para você mostrar, né, essa sua habilidade. Atrair a atenção delas, no caso. Elas vão bater o olho e se elas não estiverem gostando, elas não ficam sentadas te ouvindo, esperando, vou esperar terminar. Né? Então elas começam a bagunça e tal. Então, como os professores estão totalmente despreparados, a criança faz bagunça mesmo. Ela sobe em cima da cadeira, da mesa, aviãozinho. E aí os professores despreparados têm que ficar ali controlando, ficam na porta para a criança não sair, né? Administrando Segurança aquela bagunça. Dão um lanche, né? Porque aí a criança está fazendo alguma atividade. Para tudo. Tem que ter lanche. Isso dentro da igreja, estou falando, né? Então dá o lanche, porque aí a criança se distrai ali no lanche. E esse professor fica olhando para o relógio esperando o culto acabar para liberar as crianças. Ele não tem nada, né, assim, realmente preparado. A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado, porque isso não é só mais um canal. A porta é estreita. A questão é que é possível porque eu creio que para Deus não é impossível. Então, assim, o mesmo Espírito Santo que faz um adulto ouvir e crer, é o Espírito Santo que faz uma criancinha ouvir e crer para a salvação. A questão é que a gente fica preso ao que você vê, que é o que você falou, a gente vê juniores e tal, mas a gente não vê a salvação que acontece dentro do coração do ser humano, né? Então, também baseado em algumas teorias de Piaget, pessoas que falaram sobre o desenvolvimento humano, vão defender a ideia de que a partir dos 12 anos, por exemplo, Piaget vai dizer que alguns educadores cristãos, baseados na teoria de Piaget, vão dizer que uma criança só pode se converter mesmo a partir de 12 anos, porque Piaget disse. Mas eu não quero saber o que Piaget disse, o que Freud disse, porque a Bíblia diz que a salvação é para aquele que crê, né? E não importa a idade dessa pessoa, a condição social, a cor da pele, a nacionalidade, a salvação é para todo aquele que crê, independente da idade. Então, se a criança acreditou, ela creu, ela entendeu, né? Mas como virão se não há quem pregue? Então, por as pessoas não acreditarem que a criança pode crer, ela não prega para a criança. A mensagem que é dada para os adultos não é a mesma para a criança. E a verdade é que existe um evangelho só, deve ser o mesmo para adulto e para criança. A mensagem é única. Os métodos devem mudar. Como que você vai pregar esse evangelho para a criança? Mas o conteúdo, né, das verdades sobre Deus deve ser o mesmo para a criança. E existe a possibilidade de crianças bem pequenas colocarem a fé em Jesus. Cada dia mais a idade está abaixando, crianças de 3 anos, porque elas já estão se desenvolvendo mais rápido, né? Antigamente a criança nascia de olhos fechados. Hoje em dia a criança nasce de olho aberto e movimentando. Antigamente o recém-nascido nasceu de olho aberto e paradinho.
Né? Agora, o meu sobrinho nasceu agora há pouco tempo, no primeiro dia ele movimentava o braço, quer dizer, o desenvolvimento... Já com o tablet na mão, já com essa iPhone. criança de 2 anos, 3 anos, ela já está apta, talvez, a compreender. Se ela compreender para a salvação e crer, ela está salva. Entendi. É possível uma criança não crer e, por conta disso, uma tragédia, ela ir ao inferno? Existe a possibilidade da criança não crer, quando ela tem o poder de decisão. A salvação é uma decisão pessoal, quer dizer, ela decide. Então existem crianças que dizem não, né? Se bem que isso é difícil acontecer, porque a maioria das crianças, elas aceitam. Até quando Jesus fala assim, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança recebe, porque a criança ela recebe, mas até pelo fato da adultização precoce, não existem crianças que são anões, né? São adultos pequenininhos, elas estão já rejeitando a verdade do evangelho, duras, coração duro, né? Quando a gente fala que criança é humilde, nem todas. Criança é simples, nem todas. Existem crianças materialistas, né? Crianças mentirosas, então elas já estão com o coração duro para receber essa verdade de Deus que é simples. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse, né? E João viu grandes e pequenos no inferno. Agora, existe uma idade, que alguns chamam de idade da razão, idade da consciência, mas que a gente não sabe exatamente qual é o período, essa idade. não pode decretar, com tantos anos. Alguns teóricos, algumas pessoas falaram isso dentro do campo da psicologia, como Piaget, como Freud, que decretaram uma idade, mas na Bíblia a gente não vai encontrar nenhuma passagem, Jesus dizendo, Deus falando sobre uma idade. As crianças de 9 a 12 é do reino dos céus, abaixo. Porque eu acredito que se Deus decretasse uma idade, ele seria injusto. Porque eu tenho 2 irmãs, de mesmo pai e mesma mãe, elas são diferentes de mim. Aconteceram coisas com elas de faixas etárias diferentes que eu. Então, se Deus falasse uma idade, ele seria injusto. Então, cada um vai ser numa idade. Mas eu acredito que cada vez mais cedo essa idade da razão está chegando. Saindo um pouquinho desse âmbito de igreja, falando um pouquinho de escola, cursos para as crianças, o que é oferecido hoje para elas? De material didático? O que você vê ali? Que tipos de influências que podem atrapalhar ou não o crescimento dessa criança? É algo para a gente se preocupar, porque antigamente a gente se preocupava, os cristãos, com um jovem que ia entrar numa universidade, ele ia receber algumas informações e vão querer tirar esse jovem que tem uma fé, né, tirar da cabeça dele a existência de Deus e que ciência e fé não se misturam, e muitos perderam, né, tudo que foi construído ali na universidade, muitos se desviaram. Mas hoje a nossa preocupação deve ser com as crianças já na pré-escola, porque mesmo, vamos dizer assim, que um professor não esteja com essa intenção, mas o sistema que ele está, o sistema mundano, que o mundo já do maligno, ele vai contribuir para o que, na verdade, o inimigo quer fazer, que é afastar a criança da fé. Porque a fé salva uma pessoa. Então, quanto mais cedo alguém for desconstruir essa questão da fé em Deus, melhor, né? Então, como que você vai pregar o evangelho para uma criança, para um adolescente, para um jovem que foi desconstruída a fé dela lá cedo? Então, o diabo ele não está esperando alguém crescer para atacar, ele está atacando já as crianças com essa, né, afastando a criança da fé. Então, já foi feita uma pesquisa nas editoras mais conceituadas de livro didático para criança. A maioria delas tem mensagens subliminares ou bem expostas e que o objetivo é provar a não existência de Deus, né? Então, é evolução, é Darwin. E agora, assim, até participo de alguns congressos de educação, porque a minha formação é pedagogia. A última que eu fui foi na UFRJ. E o assunto era só esse. A questão da identidade da criança, que você não pode ditar para a criança se ela é menino, se ela é menina, como ela tem que se comportar, se isso é certo, se é errado. Você tem que deixar a criança escolher até a sexualidade dela. E eles dizem, os educadores, os doutores, quem disse que é menino? Quem disse que é menina? Ele que tem que escolher. Então, quer dizer, não existe um Deus. Isso está sendo colocado na mente dos professores, das pessoas que são influência das crianças. E o caminho é terrível, porque
As mentiras que o diabo vai inventar daqui para frente, a gente não pode imaginar. Então, o que tem que acontecer? A criança, ela tem que conhecer a verdade é uma só. Né? Como alguém que lida com dinheiro, que tem que identificar a nota falsa da nota verdadeira. A pessoa não vai estudar todas as notas falsas, ela vai estudar o que é uma nota verdadeira para ela poder identificar as falsas. Então, se a criança souber identificar o que é verdade, se ela conhecer a Bíblia, a verdade de Deus, não importa as mentiras que o diabo vai inventar daqui para frente, questão da homossexualidade, que não tem nada a ver, ela vai saber identificar que aquilo é uma mentira, que aquilo é falso. Então, a gente tem que investir mais na questão da criança conhecer a verdade. E isso se dá dentro de casa, numa família cristã, ou dentro da igreja. Mas o que a gente vê é que os pais estão deixando a desejar esse investimento espiritual dos seus filhos. Eles investem em tudo. As crianças têm tudo, sabe? É Danoninho, é Toddy do meu filho, é o tênis do meu filho. Investem em tudo. Na escola do meu filho tem que ser melhor, os livros do meu filho. Mas na questão espiritual não estão investindo. A criança vai para a igreja sem a Bíblia na mão. Ela vai com brinquedo, ela vai com iPad. Mas ela não tem Bíblia. Filho de crente, eu estou falando. Então, os pais estão deixando a desejar, terceirizando esse trabalho para a igreja. Eu levo meu filho para a igreja. Mas a igreja também está deixando a desejar, na falta de professores preparados, na falta de visão, né, na falta de investimento, de tempo para as crianças, de espaço para as crianças, de material para as crianças. Então, sem os pais e sem a igreja, essa criança cristã fica à mercê do diabo e das estratégias do mundo para afastar da fé. Você falou dessa... Pode completar. Ela passa do segunda, terça, quarta, quinta e sexta indo para a escola. Você pensa que ela está indo aprender matemática, português, história, geografia? Não. Ela está indo aprender que não existe Deus. Que é o humanismo entrando, né? E aí, sábado, ela vai para uma festa de aniversário. Não tem ninguém que pare aquela festa de aniversário para falar sobre Deus para as crianças. Ela vai para um jogo na internet, no videogame. Aquele videogame não ensina sobre Deus. Aquele filme não fala nada sobre Deus. Pelo contrário, pode estar ensinando coisas erradas. Aí a criança vai para a igreja. No domingo, ela passa 1h30 na igreja e está arriscado ela passar 1h30 sem ouvir nada sobre Deus. Porque simplesmente não teve ninguém que quisesse ensinar para as crianças. As crianças podem ficar no quintal da igreja correndo para um lado e para o outro. Não tem ninguém para ensinar. Ou alguém que está lá tomando conta, dá um lanche e ela não ouve uma verdade sobre Deus no domingo. Você falou da questão de filmes, da internet, desenhos. Você acredita então que o diabo tem uma estratégia maligna mesmo e que eles entram dentro dessa estratégia desses desenhos? Você pode citar algum exemplo para a gente? Tem alguma coisa em mente aí? Olha, eu não estou atualizada assim, em relação ao que está aí na mídia, os atuais, mas assim, o que eu acredito. Se a coisa não for consagrada para Deus, se aquilo não for assim, a gente vai criar algo com o objetivo de evangelizar. Aquilo pode ser usado pelo diabo para afastar da fé. Eu vou dar um exemplo bem assim, por exemplo, o Chaves, programa Chaves, Chapolin. Eu não vejo ali nada, nunca ouvi falar que aquilo é oferecido para o diabo, sim, que aquilo tem mensagem subliminar, satânica. Mas, pelo que eu saiba também, aquilo não foi consagrado para Deus, não foi consagrado para evangelizar crianças. Sim. Então, como é uma ferramenta útil, porque atrai as crianças, todo mundo assistiu Chaves aqui no Brasil, na América Latina, o diabo pode usar aquilo para ensinar algo errado. Sim. Então, se você for analisar, tem comportamentos ali que afastam a criança de Deus, da fé, ensina a criança a mentir, a trapacear, a brigar. Então, se não, como a gente está numa guerra espiritual, se não for consagrado para um lado, já está jogando do outro lado. A questão é muito séria. Você deu o exemplo do Chaves, mas aí então você vai abrir um leque aí gigantesco. Tudo. Disney, tudo, né? E como é que você se defende disso? Você continua assistindo Chaves, retém o que é bom? Não, bane Chaves, bane o Mickey e sua turma lá, o Pipiu correndo até, se escapando do Frajola. Como é que você faz isso? Não, eu continuo assistindo, não assim muito, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas eu vou na Disney se me chamarem, se pagarem para eu entrar, então... Maravilha! Também, eu também tô dentro. Como eu já fui alguém pagando para mim, não tem problema. Por quê? Aquilo que eu tô te falando, eu conheço a verdade.
Então fica mais fácil para mim identificar o que é mentira, o que é entendi. falso, eu estou protegida. Então qualquer criança. Então conhecer a verdade é tudo. E a gente conhece essa verdade. O problema é que as crianças não conhecem. Entendi. E não tem quem fale para elas. E a Bíblia fala o tempo todo disso. Que a gente tem que revelar a verdade para a futura geração. Então elas vão estar protegidas, elas vão saber o que identificar. E elas podem ir e vão saber identificar. Tem um desenho chamado Trifuton, você não deve, que é mais para menino, né? Que o herói lá faz o movimento da magia. Aquilo me deixa com a pulga, as duas pulgas atrás da orelha, né? E o Samuel, que é meu filho, tem um filho de 3 anos, ele já vai para frente da sala, vai começar o movimento da magia. Eu já fiz, não, pera aí, filho, vamos ver outra coisa e tal, o movimento da magia não. Bom, eu quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu, né? Parabenizar você, agradecer você por ter assistido essa entrevista. Quero incentivar você a servir ao Senhor de alguma maneira, com seus dons, com suas habilidades, e pensar nas crianças, de que forma seus dons, suas habilidades podem contribuir para uma formação de uma futura geração. Isso é muito importante, Deus se alegra muito com isso. Eu quero mandar um beijo especial, uns agradecimentos especiais aos meus pais, que são pessoas importantes na minha vida. Um beijo para o Rafael, um beijo para você que já está trabalhando com as crianças, que você continue, que Deus frutifique o seu ministério com as crianças. E eu quero deixar meu contato e o contato da APEC também, para você fazer cursos, para você descobrir maneiras de você chegar às crianças. O meu e-mail é contato@keilaraújo.com e o telefone da APEC é 2502-0257. Tem meu site também, www.keilaraújo.com, e o site da APEC é apec-rio.org.br.